Se assenta aí no seu lugar, mergulha nele, vai, fecha os seus olhos. Começa a falar com ele, vai. Começa a dizer que ele é santo, que o nome dele está acima de todos os outros nomes. Fala para ele: Jesus, o Senhor é mais importante do que a minha vida. O Senhor é mais importante do que os meus sonhos. Vai, não perde essa nuvem não, pelo amor de Deus. Não perde essa nuvem não, pelo amor de Deus. Não perde essa nuvem não, pelo amor de Deus. Começa a declarar palavras de amor a Ele. Palavras de amor a Ele. Começa a falar que Ele é grande, que Ele é o dono da sua vida, que Ele é o dono da sua história. Vai, fala para Ele. Fala: eu te entrego tudo, Jesus. Eu te entrego tudo, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque se nós estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado por aquela cruz. Meu Deus, nós nos arrependemos por todas as vezes que deixamos de olhar para Ti. Senhor, nós nos arrependemos por todas as vezes que deixamos de olhar para a cruz. Nós nos arrependemos, Senhor. Vai, comece a se arrepender na presença de Deus, vai. Lucas, me arrepender pelo quê, Lucas? Por todas as vezes que nos distraímos, por todas as vezes que perdemos Ele de vista, por todas as vezes que não contemplamos a beleza dEle. Ah, Jesus, quebranta o nosso coração, Senhor. Quebranta o nosso coração, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, e somente a Ti, e somente a Ti. Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Aleluia. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Quantos abriram, diga amém. Quantos abriram aí, fala glória a Deus. Aleluia. E tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E esse era chefe dos publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e ele não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E correndo adiante, ele subiu numa figueira para ver, porque Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, ele desceu com alegria. E vendo todos isso, olha só, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse: Senhor, se eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho roubado de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E disse Jesus: hoje veio salvação para essa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Sabe, essa palavra aqui foi algo que eu lembro que ainda adolescente, quando eu ouvi isso aqui pela primeira vez, foi o que destravou algo na minha mente. Eu lembro que quando eu ouvi isso aqui pela primeira vez, que eu realmente prestei atenção e entendi o que foi isso aqui. Eu era um adolescente, e eu lembro que o Senhor, Ele abriu os meus olhos.
Eu sou um jovem de 23 anos de idade. Hoje a minha vida eu dedico ela por completo ao ministério, por completo à obra de Deus. O Aviva começou lá em 2017, para falar a verdade, no pátio da minha escola. Cadê os adolescentes que estão na escola aqui? Levanta a mão. Aleluia, olha a galera aí, tem uma galera do Flow ali. Aleluia. Foi assim, um adolescente apaixonado por Jesus, pregando o evangelho na escola com 14 anos de idade. E a partir daí Deus começou a fazer grandes coisas. Estamos vivendo grandes milagres da parte de Deus nas escolas, nas universidades, em todo o Brasil, vendo grandes milagres. Mas eu lembro que foi lendo exatamente isso aqui que o Senhor, Ele despertou algo na minha mente. Aí talvez você pergunta: Lucas, o que? O que Deus despertou na sua mente? Sabe qual que era a verdade sobre Zaqueu? Mesmo estando longe, ele tinha um anseio interior por contemplação. Lucas, como assim? Vou te explicar. O Zaqueu, ele não estava vivendo talvez aqui os melhores dias da vida dele. A vida dele era um pouco complicada. Quem que ele era? Um cobrador de impostos. Ou seja, a galera não gostava muito do Zaqueu. Onde ele chegava, a galera saía. Só que aí de repente ele escuta falar sobre Jesus. Aleluia. Quem é esse que por onde ele vai, os cegos voltam a enxergar? Quem é esse que por onde ele vai, os surdos voltam a ouvir, os paralíticos voltam a andar? Eu ouvi dizer que ele está multiplicando pão e peixe. Quem é esse? Eu preciso vê-lo. O Zaqueu, ele só ouve falar e ele precisa ver Jesus. Sabe por que ele sobe naquela árvore? Fome. Sabe por que ele caça Jesus? Fome. Um anseio interior por contemplação. E é um pouco difícil ele chegar até Jesus. Tem uma multidão, tem uma árvore, ele é pequeno, ele não é um cara muito alto. Só que ele nem esperava que, antes mesmo dele olhar e ver Jesus, a verdade é que Jesus já tinha visto ele. Lucas, o que você quer dizer com isso? Eu creio que Deus, Ele está nos levando hoje, nesse dia, para um nível ainda mais intenso de contemplação. Como assim, Lucas? Sabe qual que é a verdade? A verdade é que nós contemplamos tudo na nossa vida e esquecemos dele. Lucas, mas quando que isso acontece? Isso acontece quando nós priorizamos a nossa vida acima da vontade de Deus. Isso acontece quando nós vivemos os nossos dias, fazemos tudo e Ele fica em segundo plano. Mas hoje Deus está gerando fome. Fome por quem, Lucas? Fome por Ele. Sabe o que vai acontecer? Você vai sair daqui do Aviva Tour com uma fome interior por Bíblia. Você vai sair daqui do Aviva Tour com uma fome interior por entrar no seu quarto e conhecê-lo. E sabe o que vai acontecer a partir disso? Ele vem. E quando Ele vem, Ele te preenche. E quando a partir de agora já não vive mais você, mas Cristo vive em você, você vai amar o que Ele ama. E Ele ama almas. Você está entendendo onde a gente vai chegar? Não perde isso não, pelo amor de Deus. Se agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu passo a amar o que Ele ama. E Cristo, e Ele ama almas. Sabe o que vai acontecer? Cara, vai ser impossível viver uma vida sem falar de Jesus para ninguém. Vai ser impossível viver os seus dias como se nada tivesse acontecido. Vai ser impossível viver uma vida normal, cara. Sabe o que está acontecendo nesse tempo? O Senhor, Ele vai ativar em você o modo poucas ideias. Como assim, Lucas? O que é o modo poucas ideias? Tu vai parar de ficar pensando demais. Você vai parar de ficar tentando ser normal demais. Sabe por quê? Porque assim como nós precisamos crescer no nosso nível de fome por Deus, a verdade é que lá fora existe sim uma geração com fome de Deus. E nós não podemos esconder o pão. A gente não pode fazer isso. Sabe, o Senhor nos deu um direcionamento em 2024. Entre nas universidades federais.
E a partir dali nós começamos. Primeiro, Praça Universitária, lá em Goiânia. Fomos lá para a Praça Universitária em Goiânia. Só que aí Deus começou a falar: não é na porta, é dentro. E aí nós fomos dando passos de fé de tentar entrar dentro das universidades. E foi muito complexo. No início a gente não sabia muito bem como fazer. Até hoje a gente está aprendendo. Mas eu lembro que a primeira universidade que a gente entrou foi a UFMG em Belo Horizonte. Cadê a galera de Minas Gerais aí? Aleluia. Lucas, que dia que era? 31 de outubro de 2024. Sabe o que estava rolando lá na UFMG? Era o dia das bruxas lá na UFMG. Eu lembro que a gente não tinha pretensão de fazer nada lá. Eu fui em Belo Horizonte só para visitar algumas escolas que nós tínhamos alguns trabalhos evangelísticos. Aí um amigo lá da UFMG, ele falou assim: cara, bora fazer uma reunião de oração aqui na UFMG. Eu disse: bora. Vamos lá, cara. Aí ele foi chamando a galera, foi chamando, chama um, chama outro, chama um, chama outro. Quando a gente chega na UFMG, tinha mais ou menos uns 100 jovens lá. 31 de outubro de 2024. Aquele tanto de aluno fantasiado de demônio, aquela coisa mais esquisita do mundo. E aí de repente a gente começou a adorar lá dentro da universidade. Nós começamos a adorar. E a galera foi vindo, a galera foi chegando. E de lá nós viemos para cá, para Brasília, para o UNB, em abril de 2025, viemos para cá, para o UNB. Chegamos aqui na UNB, vivemos um grande milagre. Mais ou menos uns 600 jovens estavam lá na UNB, em um dia de semana, em um culto universitário. Só que aí essas reuniões foram crescendo. E eu fui pensando: Deus, mas o que está acontecendo? De onde que esse povo está vindo? E o Senhor dizia: fome. Fome. As multidões estão com fome. As multidões estão com fome. E aí fomos lá para a USP em São Paulo, para a UFRJ no Rio de Janeiro. E foi crescendo, 1.000 jovens, 1.500 jovens, 1.800 jovens. Aí Belém do Pará, UFPA, 3.000 jovens. E tudo aquilo foi acontecendo de forma muito rápida. E eu tentando entender: Deus, mas o que está acontecendo? Porque eu pensava que o ambiente universitário era um ambiente impossível para se pregar o Evangelho. Deus, eu imaginava que não faria sentido a gente entrar lá dentro, porque lá ninguém quer ouvir. Eu vou te dizer, eles querem. Eles estão com fome. E todos estão buscando por algo. É por isso que Deus colocou isso aqui no nosso coração, a Viva Tour. Lucas, para que é isso aqui? Para levantar trabalhadores. Sabe por quê? O Lucas Teodoro não vai dar conta de pregar em todas as universidades, toda semana. A equipe do office do Aviva de Goiânia não vai dar conta de pregar em todas as universidades, em todas as escolas, todas as semanas. É impossível. Essa obra precisa de trabalhadores. É por isso que isso aqui está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muito serviço para você. E os campos estão prontos para a colheita. Essa tem sido a nossa oração dos últimos dias. Senhor, envie trabalhadores para essa obra. Mas sabe qual que é o nosso problema? Às vezes, sabe quem que nós somos como cristãos? Nós somos a multidão. A multidão que olha para o Zaqueu e ignora o Zaqueu, querendo ver quem é Jesus. Às vezes, nós somos a multidão que atrapalha o Zaqueu de ver Jesus. E para piorar, às vezes nós somos a multidão que quando Jesus está alcançando o Zaqueu, a gente olha e fala: ih, olha lá, agora quer ser crente. Eu vou te dizer, um dia eu olhei para essa geração e achei essa geração difícil demais. Isso aconteceu quando nós já estávamos vivendo um grande milagre lá dentro da UFMG. Sabe, eu lembro que a gente chegou lá. Isso, olha só, hoje está fazendo um ano dessa história que eu vou contar para vocês. Dia 6 de junho de 2025 foi quando isso aconteceu. O FMG, Belo Horizonte. Naquele dia tinham 1.500 jovens lá. E a universidade proibiu a gente de usar o som. Aí eu pensei: pronto, problema. Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Cadê o Gui? Olha o Gui aqui. Você lembra, Gui? Era o Gui, um violão
que arrebentou as cordas, deu tudo errado. Era o Gui e um sonho. E uma multidão lá assim, ó. O que vai acontecer aqui? E aí foi o próprio povo que começou a puxar a adoração, não foi, Gui? Não deu pra gente fazer nada. As pessoas começaram a cantar e a gente só ficou lá assim, meu Deus, amém, só vai. E a galera começou a adorar no meio da universidade e tal. E eu pensando, meu Deus, de onde está vindo esse povo? O que está acontecendo aqui? O que está sendo gerado aqui no meio da universidade? Só que aí de repente eu estava lá. Chegaram um grupo de uma galera que chegou lá dentro da universidade, que eles estavam com algumas camisetas de movimentos políticos e tudo mais. A galera foi beirando a gente ali. E eu estava lá e eu pensei, automaticamente já veio um alerta aqui na minha mente: problema. Eu pensei, cara, já era, vai dar errado. Vão vir aqui, vão tentar fazer alguma coisa, alguma maldade aqui com a gente. Eu olhei para aquelas pessoas e achei elas difíceis demais. Eu olhei para aquelas pessoas e pensei, cara, essa galera é impossível. E eu estava lá pregando e eu pensei assim, eu vou fazer logo o apelo, porque pelo menos a galera vem e entrega a vida para Jesus. Eu pensei isso. Aí eu estava lá pregando com a voz, maior loucura de todas, pregando com a voz para 1.500 pessoas naquele teatro de arena. Aí eu disse assim, ei, você que está aqui, e hoje você está arrependido, e você quer entregar sua vida para Jesus, corre aqui na frente que eu vou orar por você. E a galera veio, vieram à frente, se ajoelhando. Vocês estão me ouvindo? E se arrependendo, tá? Entregando a vida para Jesus. Naquele dia o pastor Gilberto Araújo estava lá junto com a gente. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui pregando. Ele estava lá e ele foi me ajudando a orar por aquelas pessoas, orando por eles. Aí eu lembro que quando eu chego, está um cara aqui ajoelhado. Quem? Um daqueles que havia chegado. Apagou o cigarro, em sinal de reverência, estava lá ajoelhado. Aí eu pensei, mano, o que está acontecendo aqui? E aí eu olhei bem nos olhos dele e eu disse, cara, o que aconteceu? Aí ele falou do jeitão dele, né? Ele falou, eu tô sentindo uma brisa aqui, cara. Eu falei, uma brisa? Ele é uma brisa. Eu falei, cara, me conta mais sobre essa brisa aí que tu tá sentindo. Ele falou, vocês têm uma vibe diferente. Eu disse, me conta mais. Que vibe diferente é essa aí que você está sentindo? Ele falou, aqui meu irmão, eu estou todo arrepiado. Eu falei, uau, Cristo vive. Aí ele me mostrou um caderninho dele. Ele falou assim, eu vim aqui para investigar vocês. E eu comecei a anotar tudo que vocês falavam. Eu disse, me mostra aí. Aí eu fui vendo a anotação deles. Ele anotou o que Cristo fez por ele lá naquela cruz. Ele disse assim, eu nunca ouvi algo desse jeito, cara, agora eu entendi. E ele com lágrima nos olhos. Ele fala, eu quero esse Jesus na minha vida. Eu tive a alegria de olhar para ele e dizer, cara, isso é a presença do Espírito Santo. Tu nunca vai sentir isso usando droga. Tu nunca vai sentir isso em nenhum outro lugar. Apenas em Cristo você tem isso aqui. Lucas, o que você quer me dizer com isso? Tem uma multidão de Zaqueu por aí, procurando ver quem é Jesus. Tem uma multidão de Zaqueu por aí, e eles estão com fome de Jesus. Sabe, esses dias eu postei um vídeo no Instagram falando isso. Essa galera que está aí, lá fora na universidade, em qualquer outro lugar, que eles estão se afundando nas drogas, eles estão buscando Deus. Essa galera que está aí se perdendo nas festas, se afundando em promiscuidade, em tudo, eles estão buscando Deus. Eles estão precisando de Deus, é isso que eles estão buscando por um Deus para preencher um vazio interior. Eles só não descobriram isso ainda. Mas sabe o que vai acontecer nesse tempo? Eu creio que Deus, Ele marcou esse tempo, Ele marcou esse momento para gerar a dor dEle em nós. Lucas, então quer dizer que eu vou sair daqui sentindo dor? Vai. Lucas, então quer dizer que eu vou sair daqui incomodado? Vai.
tu não vai sair daqui a mesma pessoa, cara. Você vai sair daqui sentindo a dor de Deus por essas almas. Você vai sair daqui sentindo o que Ele sente por essas almas. Você vai sair daqui amando almas. E vai ser impossível ficar calado enquanto tem uma multidão morrendo, indo para o inferno sem conhecer a Jesus. Nós sairemos daqui em crise. Lucas, em crise pelo quê? Por todas as vezes que nós escondemos o pão. Em crise pelo quê, Lucas? Por todas as vezes que nós negligenciamos o chamado de Deus. Ah, Espírito Santo, flua aqui, Senhor. Pai, começa a mergulhar na presença de Deus. Começa a se arrepender na presença de Deus. Começa a falar com Ele. Começa a se arrepender por todas as vezes que nós fomos essa multidão. Era uma multidão que estava seguindo Jesus. Era uma multidão que estava lá olhando ali para Jesus, mas não olhou para o Zaqueu. Era uma multidão que impedia o Zaqueu de olhar para Jesus. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos por todas as vezes que nós fomos uma barreira para que alguém te conhecesse. Senhor, nós nos arrependemos por todas as vezes que nós criamos um muro para que outras pessoas te conhecessem. Por tantas vezes que o Senhor nos colocou para falar de ti para alguém e nós não falamos. Nós nos arrependemos, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, nesses próximos segundos, nesses próximos minutos, nos mostra a sua dor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te tocar nessa tarde. Em nome de Jesus. Sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus, com uma convicção de chamado. Com uma convicção de chamado. Tu vai passar a amar a Ele mais do que todas as outras coisas. Tu vai passar a amar a Ele mais do que a sua própria vida. Você vai passar a amar a Ele mais do que todo o resto. E nós teremos a alegria de dizer: a minha vida para mim não é mais preciosa. Precioso para mim é Cristo, e Ele é suficiente, porque agora já não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Ah, Jesus, vem aqui Espírito Santo, vem aqui Espírito Santo, vem aqui Espírito Santo. Nos mostra a sua dor, Senhor, a sua dor. Nos mostra a sua dor, Senhor. Nos mostre. Nos mostre, Senhor. Nos mostre. Quebranta o nosso coração, Senhor. Quebranta o nosso coração. Quebra o nosso orgulho, Senhor. Nos mata, Senhor. Mata o nosso ego, mata o nosso orgulho, mata o nosso eu. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Começa a declarar isso para Ele, começa a falar isso para Ele. Abre os meus ouvidos, quero ouvir. Fala assim: Senhor, gere em mim. Abre meu coração. Gere o Senhor em mim. Gere o Senhor em mim. Fala para Ele, vai. Fala que você quer se apaixonar por Ele. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o choro. Olha Ele te tocando, olha Ele te tocando. Senhor,
apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Vai, flui nele, flui nele. Quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Olha, eu vou pedir para todos vocês que estão aqui, fica de pé no seu lugar.